posso deixar de lado a questão de Deus na questão do nada e na questão do ser. Há um enunciado que diz: do nada vem nada. E, segundo Heidegger, a dogmática cristã nega a verdade desse enunciado. Olha só. Do nada vem nada. Não é que do nada vem nada. Não é isso. Na verdade, o nada é a absoluta ausência do ente fora de Deus. Fugiu da questão do nada. O nada é uma coisa falsa. Deus, quer dizer, e o nada? Não tem mais nada. Não tem entes fora de Deus. Que agora é o ente verdadeiro. E o nada é o ente falso. É o ente que não existe. Né? O nada é simplesmente agora o oposto do ente verdadeiro. Agora tem essa noção do verdadeiro. Né? Deus é a verdade. O nada agora é aquilo que é falso. Esse aspecto é pejorativo, meio pejorativo. Né? A verdade é o ente dentro de Deus. A totalidade ente ativa em Deus. Portanto, a Deus nada. E o ente? De onde que veio o ente? O que é ser alguma coisa? Tudo está em Deus. Né? Não tem essa preocupação mais. Está resolvido. Não existe o que perguntar mais. Agora tá. Deus é algo que não tem. É um misterioso, tá? Mas ele que fez o ente. Então é misterioso por misterioso. Tá aí o ente, mas é Deus. É coisa do mistério divino. Mas está respondido o ente. O ente veio de Deus. Né? As coisas existirem é porque Deus fez. As coisas existirem estão relacionadas à existência de Deus. Né? E até é perigoso falar existência de Deus. Não no sentido assim, Deus não existe. Não, no sentido do que é Deus existir. Então temos, parece que, um conceito fundamental anterior a Deus aí, que é o fato de as coisas poderem existir. Se não houvesse essa coisa de poder existir coisas, inclusive próprio Deus, Deus não poderia existir. Né? Existe a existência, esse espaço, esse pano de fundo em que as coisas, inclusive Deus, passa a existir. Então, para não entrar nesse parafuso aí todo, o que se coloca é que Deus existe, Deus é a existência. Deus simplesmente é. Certo? E eu não passo daí. Eu ignoro o que significa alguma coisa ser. Eu ignoro a problemática do ser em Deus. E os entes é a totalidade do ente em Deus. Então agora a explicação do nada indica a concepção fundamental do ente também. Porque são coisas que estão subordinadas agora a Deus. Não é que o nada seja o ente que esteja fora de Deus, não. Não há ente nenhum fora, então não há o nada. Então você percebe que a discussão do nada e do ente agora se mantém no mesmo nível. Estão subordinadas à questão de Deus. A questão agora do ser e do nada não tem mais lugar. Não tem mais o que falar sobre ser. Né? E agora não tem nem mais a preocupação de que não é Deus que criou tudo o que. Né? Então tudo o que existe foi criado por Ele. Fazer qualquer coisa. Né? Deus pode inclusive entrar em relação com o próprio nada. Se ele não entrou em contato com o nada, se ele não manipulou o nada para que o nada se transformasse em tudo que existe, só podemos concluir que essas coisas que ele criou é ele mesmo, né? Fazem parte dele de alguma forma. Né? O que é tudo que existe? É Deus. Ou então ele criou algo diferente dele? Deus criou algo diferente. Né? Veja bem, eu tenho só Deus, mais nada. Deus resolve criar as coisas. Se ele criou as coisas, de onde ele tirou o que ele criou? Ele é Deus, ele pode criar as coisas em si mesmas? Não foi em si mesmo, é ele que criou. Porque se há algo que se criou em si mesmo, Deus não participou disso. Daí Deus não teria criado as coisas apareceram por si. Mas se Deus criou as coisas, então ele participou. Né? Até pela definição, não há nenhum ente fora de Deus. Então, no sentido de que ele tenha criado, ou ele esteja administrando tudo isso, ou controlando, ou... Né? Mas a questão é como que ele criou tudo isso, se não havia nada. Né? Então, ele criou do nada. Para criar do nada, ele entrou em contato com nada. Mas como que se entra em contato com nada? Deus pode entrar em contato com... Talvez.
mas é meio que absurdo, né? Como que é esse contato com aquilo que não é? Senão nada perde essa característica de ser nada, né? Porque no momento que eu entro em contato com alguma coisa, essa alguma coisa é alguma coisa. Do nada não vem nada, mas eu tenho que entrar em contato com essa coisa que não é nada para gerar tudo. Como que esse processo funciona, né? Qual a outra possibilidade? É ele não ter criado nada e ser só ele. Ou tudo isso que nós vivemos está dentro de Deus. Deus não criou nada, mas tudo isso é o inferno, o sofrimento, o inferno. O leão comendo, o veado, tudo isso aí acontece, a natureza toda. Isso aí tudo isso está dentro de Deus. Tinha coisas fora dele? Não, está fora de questão, né? Para ser Deus, ele não pode ter ente fora dele mesmo. Então ele não criou, ele transformou, ele usou alguma coisa que ele tinha. Então há Deus e mais alguma coisa que ele usou para transformar, mas então não veio do nada. Então tinha alguma outra coisa na qual ele fez essa transformação. E criou o todo, né? Incluindo ele. Né? Quer dizer, ele continua lá. Se ele transformou, ele só transformou, ele não criou, ele transformou. Mas a ideia é, ele criou, não tinha nada, tinha o vazio. Porque se ele é perfeito, como que ele pode usar os seus recursos? Como que Deus pode perder alguma energia, perder parte de si para criar tudo? Então ele criou do nada, ele não precisa mexer nele. Mas a grande questão heideggeriana é, quando eu coloco Deus nisso tudo aí, eu acabo com a questão, eu não respondo, fujo da questão do ente e fujo da questão do ser. E aí eu coloco um limite para o pensamento já. Deus acaba sendo o limite do pensamento humano nesse sentido, né? De forma a Deus ser totalmente humano. O que de maior eu posso pensar? A própria existência. Eu não posso pensar nada além. Então eu acabo fazendo coincidir o meu limite do pensamento com Deus. Quer dizer, é uma ligação que eu faço ali. Eu não tenho mais por que continuar pensando sobre isso. E no fundo eu não respondi a questão. E aí eu paro de perguntar sobre essas coisas. Tá? Mas veja que eu continuo com o mistério, sem a resposta. Né? Porque eu dou uma desconversada na questão do ser. Porque o problema do ente continua, o problema do ser continua, porque meio que parece que ele está acima de Deus, mas eu fico preso aí e não saio daí. Né? Mas Heidegger não quer fazer isso. Heidegger quer continuar. Porque você veja que o pensamento ele ainda tem potencial de prosseguir, de certa forma, colocar Deus ali. Parece que ainda fica no pensamento humano as indagações sobre o ser, sobre o ente, para além da questão teológica. Ainda elas podem continuar sendo trabalhadas. Colocar Deus ali é uma forma de tentar resolver o problema, mas que não resolve nada. É o áudio sobre Deus, né? Encerrando aqui a questão de Deus.